O impacto de decisões do STF sobre processos de Lula na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Emídio de Souza, petista histórico. Foi 2 vezes prefeito de Osasco e hoje integra a Executiva Nacional do PT. Muito obrigada por estar conosco. Eu começo perguntando como está Lula lá em Curitiba, naquela prisão já há mais de uma semana. Mais de 2 semanas. Mais de 2 semanas, exatamente. Foi num sábado, mais de 2 semanas. 20 dias. Ele foi dia 7 de abril, praticamente 3 semanas. O presidente Lula, Maria Lídia, ele está, segundo os relatos, porque ninguém tem acesso a ele, as visitas estão proibidas, a exceção é a família, uma vez por semana, e os advogados, todos os dias por 1 hora. Na verdade, o Lula está triste e indignado. A indignação dos injustiçados. É assim que ele se sente. Ele expressa isso? Ele expressa. Sabe, a carta que enviou a nós, no contato com a família, eu conversei com os filhos, conversei com as noras que estiveram lá, com netos. É a tristeza dos indignados, sabe? É a indignação dos injustiçados. É assim que ele se sente por não poder receber amigos, por não poder receber o Prêmio Nobel da Paz, por não poder receber visita religiosa, assistência religiosa, conforto espiritual, que é um direito de todo preso, e ele se sente nessa, vamos dizer, praticamente uma solitária, sabe? Então é realmente uma situação muito triste para a pessoa que ele é. Bom, falando na carta, aquela carta que Lula mandou aos companheiros do PT, deixando o PT à vontade para decidir sobre a questão da candidatura à presidência da República. Como é que foi recebida no PT essa mensagem de Lula? O PT decidiu que vai partir para um plano B e decidir por outro nome? Não, muito ao contrário, Maria Lídia. Nós decidimos referendar a candidatura do Lula. Marcamos a Convenção Nacional do PT no dia 28 de julho, no final de julho. Marcamos a entrega do programa de governo dele para o mês de junho, né? E nós vamos reafirmar a candidatura dele. Nós estamos seguros, é ele que o país quer, é ele que é a maior liderança que nós temos, é ele que o país acredita que pode ser o homem para colocar o Brasil nos trilhos. Então, nós estamos reafirmando a candidatura dele todo o tempo. Não há plano B, o plano nosso é Lula. Lula presidente, para botar o país nos eixos. É isso que nós acreditamos. A carta dele, nós vimos como uma carta de um desabafo de quem está lá. E ele mesmo, antes de ser preso, ele sempre falou, o PT tem o direito de buscar outro candidato. Mas, evidentemente, todos sabem, o Brasil inteiro sabe, e o próprio Lula sabe, que a opção do PT é a opção do povo brasileiro, é Lula, não é outra opção que está colocada. Agora, Emídio, eu vejo, você está falando assim com muita convicção, é o que o país quer. Pelo menos as pesquisas não mostram exatamente isso. Mostra que ele está em primeiro lugar nas pesquisas de preferência de votos. Entretanto, isso não quer dizer necessariamente que seria esse o resultado da eleição. Até porque já houve depois da prisão, houve uma queda e nós não sabemos, né, em termos de perspectiva de futuro, qual seria a tendência. Seria necessário que tivéssemos outras pesquisas para uma avaliação mais objetiva. Insistir da forma como vocês estão insistindo, que mostra uma solidariedade que é muito interessante do ponto de vista político-partidário, mas do ponto de vista prático, não existe também o risco de estarem expondo Lula, se ele continuar candidato e puder ir até o fim, não for enquadrado na ficha limpa, de uma eventual derrota? Veja só. Isso não pioraria esse ânimo e essa situação que ele vive hoje? Veja só, Maria Lídia, nós não estamos lançando a candidatura do Lula, não é apenas por solidariedade a ele. Nós estamos lançando porque ele é a melhor opção que o PT tem. E é a opção que o país reconhece como alguém capaz de botar nossa economia nos trilhos, voltar a ser um país de oportunidades que foi no período dele, sabe, garantir a existência dos programas sociais, enfim, fazer o país ter organização suficiente para poder sonhar com o futuro, sabe? Isso foi
e fazer um governo de convergência, que foi o que ele fez. O Lula, ao contrário do que muitos sugerem, ele foi um agregador, ele discutiu com os empresários, ele convergiu, ele chamou, criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Então, para nós é o seguinte, não há opção, sabe, nem no nosso campo, nem no campo da esquerda, capaz de ter a força que ele tem, capaz de ter a energia, a capacidade agregadora que ele tem. Bom, mas as grandes dificuldades já estão colocadas, os problemas com a justiça. Mesmo com aquela decisão dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, no sentido de serem enviados trechos da denúncia, do processo de Lula para São Paulo e etc., coisa que animou muito a defesa, nós já vimos que o Ministério Público da Força Tarefa Lava Jato, assim como o próprio juiz Sérgio Moro, diz que não vai mudar nada, que vai continuar como está o processo e lá nas mãos de Moro, no Paraná. No PT, vocês acreditam que com aquela decisão, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal abriram caminho para tirar Lula da cadeia? Olha, eu acho que é uma decisão importante, mas eles precisam se posicionar. A segunda turma vai ter que julgar essa questão. Agora, eu não acho, o juiz Moro, ele já tomou várias decisões absolutamente questionáveis no mundo jurídico, sabe? A própria questão dele ser ou não o juiz natural do caso. Quer dizer, um caso que ele é acusado numa cidade do litoral de São Paulo, que é Guarujá, o outro que ele é acusado em Atibaia. Por que ele é julgado em Curitiba? Só porque o juiz Moro é um inimigo declarado dele? Quer dizer, não é isso não... Não, a questão envolve a Petrobras, e lá, segundo o discernimento deles, tem tudo a ver. Desculpa, Maria Lídia, o próprio juiz Moro disse na primeira sentença dele que o caso do triplex não tem nada a ver com Petrobras e ele nunca disse isso. Portanto, no sistema judicial, ninguém escolhe o juiz falar, eu quero julgar essa pessoa. Não, se o caso aconteceu no estado de São Paulo, ele é julgado pela Justiça Federal do Estado de São Paulo, ou pela Justiça Estadual, se for o caso. Quer dizer, aqui se foge de um princípio importante, que é o princípio do juiz natural e do promotor natural. Da mesma forma, um réu não pode escolher o juiz que ele quer ser julgado. É onde aconteceram os fatos. Quer dizer, e Guarujá e Atibaia não tem nada a ver com o Sérgio Moro. Não é o que Moro argumenta. Não é a palavra dele. Não é o que ele argumenta. Tanto hoje ele ainda argumentou nesse sentido para justificar a continuidade do processo. Mas tem um outro agravante, eu fui surpreendida, acho que como o senhor também, todo mundo, que Palocci já teria feito todo o acordo com a Polícia Federal para a delação premiada, faltando só a homologação da Justiça. Nós vimos em setembro passado, quando Palocci estava naquela negociação, tudo que ele já falou, dizendo até que Lula teria feito um pacto de sangue com Emílio Odebrecht, etc., e denúncias muito graves. Sendo ele quem é, tendo sido ministro da Fazenda, da Casa Civil, 20 anos, tão ligado a Lula e ao poder do PT, o senhor fica com medo do estrago que Palocci possa trazer? Não só para Lula, para o caso Lula, mas para outras lideranças do PT? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não temos medo do que o Palocci tem a dizer, o presidente Lula não tem medo do que o Palocci tem a dizer, ninguém entre nós tem medo. O que precisa ficar claro é o seguinte, uma pessoa que faz delação premiada estando preso, tudo o que ele quer é garantir a sua soltura. Ou seja, por isso que a delação premiada, a delação de uma pessoa presa, ela não é considerada como prova. Mas se mentir, olha lá o Joesley, o que aconteceu. Pois mas é o que está acontecendo. O que ele tem a perder? Ele já está preso, a única coisa é que ele vai continuar preso. Porque provas ele não apresentou. Como, aliás, é preciso dizer que a condenação do presidente Lula, tanto em primeiro quanto em segundo grau, não tem prova alguma. Em nenhum momento, nem o juiz Moro, nem o Delanhol, nem o Ministério Público, ele apresentou o tal, sabe, do PowerPoint, as acusações, provas nenhuma, nenhum documento, nem nada, o que é fundamental, sabe, no processo judicial. Nosso tempo terminou. Eu agradeço, infelizmente, porque há muito ainda o que perguntar e a dizer.
Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite.